É isso. Ô, gente, então vamos começar aí a introdução. Tá? Na verdade, a gente vai recapitular bastante coisa que a gente já viu, só para vocês, as meninas que chegaram hoje, poder ter uma noção e... eu pensei que você... E se familiarizando aí, tá? A questão dos trabalhos, quem fez aí, pode ir deixando aí em cima, que daqui a pouco eu vou recolher e eu vou entregar para quem fez, só para quem fez, tá? O questionário. Quem não fez, ainda tá no débito aí. Então vamos lá, gente, olha só, introdução bíblica, vocês sabem tudo de Bíblia, o pessoal que está estudando há mais tempo aí. A Bíblia, ela primeiro te alimenta e depois ela te deixa faminto. Sem olhar para cá, quantos livros tem no Antigo Testamento? 39. E no Novo? E quais são a divisão do Antigo Testamento? Vou voltar aqui para vocês não colarem. Pentateuco, histórico, isso, poético, profetas, maiores e menores e... Não, e aí acaba. E do Novo Testamento? Bibliologia, depois vem históricos. Qual o livro histórico do Novo Testamento? O livro histórico do Novo Testamento. Isso aí, Priscila, Atos dos Apóstolos, certinho. Glória a Deus, Atos. Depois vem as epístolas, são as epístolas paulinas. Então, para recapitular, então vamos lá, deixa eu ajudar vocês aí. Então vamos lá, olha só, a Bíblia aí, tá? Na verdade a Bíblia significa biblion, que é biblioteca de livros. Por quê? Porque ela é um conjunto de vários livros, tá? Então, pelo fato dela ser um conjunto de vários livros, ela é chamada de Bíblia, tá bom? Às vezes a gente acha que Bíblia é só essa nossa, mas na verdade não, existem várias Bíblias, tá bom? Algumas até mesmo Bíblias, não sei se vocês já viram, mas Bíblia de culinária, são vários livros, né? Várias receitas juntos. Então a Bíblia nossa é considerada sagrada, porque nós acreditamos que ela foi escrita, divinamente inspirada por Deus através de homens. Você sabe, ela foi escrita ao longo de mais de 1.600 anos, por mais de 40 pessoas diferentes, tá? E foi escrita aí e compilada ao longo de 1.600 anos, tá bom? Então no Antigo Testamento, o que a gente tem? Pentateuco, históricos, poéticos, profetas. Profetas são divididos em maiores e menores. E no Novo Testamento? Biográfico, histórico, as epístolas, que aí elas são divididas em paulinas e epístolas gerais e profético. Para vocês que sabem tudo, qual que é o profético? Apocalipse. No Novo Testamento. E qual que é o Apocalipse do Antigo Testamento? Vocês já ouviram essa? Eu falei, vocês não vão lembrar. Isso, quem falou Daniel? Isso, falaram Daniel aqui. Tá tudo gravando, hein, gente? Vocês estão aí, ó. Tá? Então, olha só. Então, a gente tem esses livros aí. Tá bom? Esse material aqui, esse resumo, eu vou mandar no grupo para vocês, tá? Na verdade, a Vanessa vai mandar depois, para vocês poderem ter esse resumão aí, quem tá chegando agora, e vai mandar o material novo já, que já tá disponível aí. Tá ok? Dúvidas até aqui? Isso aí é só o começo. Tá bom? Primeiro ela te alimenta e depois ela te deixa faminto. Eu não coloquei aqui, mas nós tivemos uma aula também sobre algumas curiosidades. Não sei se vocês lembram, vocês não gostaram muito da aula, mas que a gente falou sobre terra plana, falamos sobre algumas outras curiosidades que existem aí. Foi só uma aula de introdução, tá? E aí eu pergunto para vocês, qual que é o tema central da Bíblia? Jesus. Teve muita gente no questionário que respondeu errado, tá? Teve gente que falou, não, é o plano da salvação, é como Deus desde o Gênesis faz as coisas acontecerem, ou como que Deus organizou as coisas. E não, Jesus é o tema central de toda a Bíblia. Se a gente começar a buscar, existe uma revelação geral, tá? De toda a Bíblia envolvendo e apontando para Jesus, sempre para Jesus. Não foi para a obra redentora apenas, não foi para a ressurreição, não foi para
para a glorificação, mas é apontando para a pessoa de Jesus. Por que é importante a gente discernir isso? Porque Jesus teve atitudes e aconteceram coisas no ministério dele que foram reveladas no Antigo Testamento e se cumpriram nele. Tá? Então, se a gente falar que a obra da salvação, porque você há de convir comigo que quando a gente abre para a obra de salvação, se nós não tomarmos cuidado com essa expressão, algumas pessoas podem falar, mas se o tema central da Bíblia é a salvação, então qualquer pessoa poderia ter feito. E não é qualquer pessoa que pode ter feito, apenas Jesus poderia ter feito, tá? Porque tem toda uma história aí. Então você sabe que o tema central é o Senhor Jesus. Dúvidas até aqui? Isso. Aqui também algumas pessoas se equivocaram, ó. Quais que foram os critérios dos rabinos judeus no Sínodo de Jâmnia? Vocês sabem que houve na compilação da Bíblia que você tem na sua mão, houve alguns concílios, algumas reuniões de homens judeus, tá? E esses homens, eles estipularam um critério. Para que esse critério? Para poder organizar o Antigo Testamento. E aqui a gente está falando do Antigo Testamento. E quais são as características, quais são os critérios que esses homens usaram? Está chegando aí, Rafa? Tá? Se quiser eu chego mais para trás aqui. Ter sido escrito na Terra Santa, escrito somente em hebraico/aramaico, tá? Não coloquei ali, mas aramaico também foi escrito, tá bom? Escrito antes de Esdras, tá? Dias sem profeta, dias de fome, sem contradição com a Torá. O que é a Torá? Oi? Isso, João falou lá, é o Pentateuco, é os cinco livros lá. Expressão em hebraico, livros que sujam os dedos sagrados, não usam os dedos para tocar ou ler. Você sabe que eles usam uma pequena caneta chamada Yad, na verdade não é caneta, é um guia, para eles acham a Torá, a Bíblia Sagrada original, né, os escritos originais tão sagrados que eles nem colocam o dedo. Então eles usam um marcador, é tipo uma caneta com uma ponta chamada Yad. E aí esse Yad, ele serve para ir colocando. Dizem os estudiosos que antigamente, quando o nome Senhor, Yahvé, na verdade o tetragrama, né, ele ia ser pronunciado, eles paravam, saíam, tomavam banho, trocavam de roupa, voltavam para voltar a traduzir. Porque eles acreditavam não, né? É verdade, o nome Yahvé é um nome santo, então não pode ser levado de qualquer maneira, tá? Então aqui são alguns critérios. Então essa Bíblia que você tem na sua mão, no Antigo Testamento, não sei se você já teve curiosidade, eu quando me converti tinha muita curiosidade, como que a Bíblia foi feita? Como que ela chegou? Quem determinou que ela era a palavra de Deus? Quem que determinou que ela poderia ter sido feita? Você já se perguntou isso ou não? Eu já me perguntei algumas vezes, quem determinou? Foi a Priscila que chegou lá e falou assim, para mim a Bíblia é a palavra de Deus, acabou. Aí juntou com o Wagner, com a Vanessa e com a Gabi e fechou? Não. Então teve alguns critérios. Esse aqui foi para o Antigo Testamento, tá? É só um resumão para você lembrar das coisas que você estudou. E aqui a gente tem a divisão do cânon hebraico. Você lembra o que significa cânon? Vara de medir, tá? Então, o cânon significa vara de medir e o Antigo Testamento ele é chamado de cânon e ele é dividido diferente do nosso Antigo Testamento aí, tá? Ele é dividido na Torá, Nevim e Ketuvim, tá? O que é a Torá? O Pentateuco, os 5 primeiros livros, tá? Nevim são os profetas, que aí entre os anteriores e os posteriores. A organização do Antigo Testamento judaico, ela é diferente do nosso Antigo Testamento que está aí. Dessa Bíblia que está com você, ela é diferente. É a mesma, tem o mesmo conteúdo nos livros. A organização que é diferente, tá? Então, os profetas anteriores para eles, Josué, Juízes, Samuel, 1º e 2º, Reis, 1º e 2º, não tem essa divisão. Samuel é um livro só, por exemplo. E você sabe que você estudou, que eu sei, Samuel é um livro o quê? Profético, histórico, Pentateuco. Samuel é um livro o quê? Isso, vocês estão com medo de falar, né? Mas é histórico, quem sussurrou aí, Samuel é histórico. E Josué é o quê? Josué? Josué. Isso, Fabíola, histórico, isso aí. Esse trabalho que a gente acabou de fazer agora, da divisão.
Exatamente. Josué, Juízes, para eles são profetas anteriores, para nós são os históricos, tá? Para eles, profetas posteriores, e os 12 profetas aqui embaixo. Vocês estão vendo o mousezinho aí? Tá, né? Para eles são os 12 profetas menores, reunidos num só livro, tá? Em um só, na verdade é um compilado gigante aí, maior. Para a gente são os profetas menores e os profetas maiores, beleza? Os escritos, que são os poéticos, e aqui mais alguns livros aqui totalmente diferentes da nossa organização. E eles terminam aqui com o livro de crônicas, tá? Aqui embaixo é o último livro. Para eles não têm primeiro e segundo crônicas. Eles têm apenas o livro de crônicas. Eu sei que você sabe tudo isso, que você só está relembrando, né? Então essa daí é a divisão dos livros no cânon hebraico, tá? E aqui a gente tem agora a Bíblia no Novo Testamento, tá? O cânon, na verdade, ele é composto por 39 livros. O que acontece? Eles pegaram o Pentateuco, fizeram uma parte. A Torá é esse Pentateuco, mas a Tanakh, que eles falam, é todo o Antigo Testamento. E aí ele é composto de 24 livros que se agrupam em 3 conjuntos. A gente acabou de ver. Na nossa Bíblia, ela é composta por 39 e é dividida em 5 conjuntos. Quais são? Pentateuco, sem olhar. Poético. Tá gravando, gente. Vocês não fazem passar vergonha, não. Vai pro YouTube. Então, ó, Pentateuco, histórico, poético, profetas maiores e menores. Então, entenda o seguinte, tá? A Torá é o Pentateuco, é o livro da lei, a lei que os judeus entendem ter sido passada por Deus através de Moisés. Isso é a Torá, é o Pentateuco. E o que é o Tanakh? Tanakh é o conjunto do Antigo Testamento. É todo o Antigo Testamento compilado. Para o judeu, vem até aqui, até o Tanakh, tá? Eles não acreditam no Novo Testamento. Por que eles não acreditam no Novo Testamento? Porque eles ainda esperam o Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Então, para eles, um Novo Testamento não existe, tá? Só para vocês verem essa distinção aí. Jesus, em Lucas 24, 44, fala sobre isso, tá bom? E aí depois, no Novo Testamento, ele também teve um concílio. E aí esse concílio foi o concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, tá? Nesse momento, eles reconheceram e ficou determinada a aceitação dos 27 livros. Então, olha só, para a gente recapitular. Jesus morre mais ou menos no ano 30, 33 depois de Cristo, tá? E aí, a Bíblia Sagrada, ela só vai ser fechada quando? Quase 400 anos depois. Então não foi um negócio assim, a Nilza agora escreveu o Novo Testamento, junto com a Suelane e com a Daniela, escreveram lá algumas cartas lá e pronto, virou a Bíblia. Não foi. Ao longo de 400 anos de estudo, de pesquisa, de correlação, de entendimento. E aí, quais são os critérios? Aqui vocês acertaram. Algumas pessoas colocaram errado, tá? Algumas pessoas no questionário falaram que para o judeu não existe, tá certo. Mas a data de reconhecimento aqui, e aí os critérios são esses. A apostolicidade, o que é isso? Ela tem que ter sido escrita por um apóstolo ou discípulo direto de apóstolo. Por exemplo, Lucas era apóstolo? Não, Lucas não era apóstolo. Dos 12 não, mas ele foi discípulo direto de quem? De Paulo. A história diz que Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, ele foi discípulo direto de Pedro. Então Pedro era um apóstolo, Marcos não, tá? A regra de fé é que é concordar com os ensinos do apóstolo. Não adianta nada o Wagner, como apóstolo, escrever uma coisa, eu sou discípulo do Wagner, escrevo outra coisa totalmente diferente. Não vai casar, não vai bater, tá? E a terceira, catolicidade ou universalidade, que é o quanto essas cartas eram usadas para as igrejas locais. É como se o Wagner escrevesse uma carta, endereçasse, aquela carta ela fosse repassada para todas as igrejas, e esse era o modelo oficial. Então, o que o Wagner escreveu está certo, está fechado, foi Jesus que falou, e vamos para frente. Por isso que a carta de Apocalipse, no começo, ela teve tanta dificuldade. Porque quando começa a escrever a carta de Apocalipse, Jesus diz para João o seguinte: escreve
o que eu vou te mandar às 7 igrejas. Então ele começa escrevendo para 7 igrejas, mas depois ele começa a escrever o que ele viu. O começo de Apocalipse diz: escreve as coisas que você viu, a que você está vendo e as coisas que você ainda vai ver. E aí faz toda a revelação do Apocalipse, mas antes disso ele escreve para 7 cartas específicas. Então, carta 7 igrejas, que aí vai para Filadélfia é uma coisa, para Esmirna é outra, Tiatira é outra, tá? Então isso não foi pego assim de uma hora para outra. Então juntaram ao longo de 397 anos nesse concílio aqui para poder fechar o Novo Testamento. Então a Bíblia que você tem, ela não foi inventada da cabeça de alguém. Eu já ouvi pessoas dizer que a Bíblia é um grande livro de ficção científica, né? E aí a gente tem várias histórias, vários relatos históricos de como que ela foi feita. É impossível, gente, impossível. Ao longo de mais de 1.600 anos, a pessoa escrever a mesma coisa e tudo casar. Não faz sentido. Pastor, eu já li em rede social uma pessoa escrevendo lá que diz que como foi escrito por homens, não o que ele diz foi escrito por homens, e aí não tem registro histórico, um monte de coisa. Mas, querido, não tem como. Se eu pedir para a Rafaela começar uma frase aqui, e ela vai fazer uma frase, um resumo de 4 linhas, uma redação. Eu tenho certeza absoluta que se ela escrever a primeira fase, eu amo ao Senhor Jesus, passar para a Priscila, e for passando e cada um completar a frase até chegar lá na presbítera Viviane, vai mudar toda a ideia central que ela tem. Concorda comigo? Porque ela vai falar que ela ama Jesus porque Jesus é bom, salvou a vida dela, enquanto que a Priscila vai falar: não, eu amo Jesus porque Jesus entrou na minha vida e me deu um marido maravilhoso. Aí o Wagner vai vir e vai falar assim: não, eu amo Jesus porque ele me deu um emprego. Aí vai vir a Gabi, cada um vai trazer a sua ideia, concorda? Então, diferente da ideia original da Rafaela, porque a Rafaela não casou com o Homero para poder falar: o meu marido Homero é maravilhoso, mas a Cristiane tem autonomia para falar isso. Só que como que você consegue juntar mais de 40 pessoas escrevendo o mesmo livro, e ao longo de 1.600 anos, gente letrada, gente ignorante, gente que não sabia ler direito, não sabia escrever, como é que você junta tudo isso? Alguns nem se conheceram e forma um negócio tão harmônico. Pô, gente, se não for Deus, sim, não sei. Como é que um homem 800 anos antes falou: ó, a virgem vai conceber e vai dar à luz e ele vai ser chamado de Emanuel, Deus conosco. Depois de 800 anos, Jesus, como é que pode um negócio desse? Assim, sei lá, tem gente que não acredita, né? Mas vida que segue, vamos embora, vamos para frente. É mais fácil acreditar que a gente é obra do acaso, né? Assim. Ignorância também, que a pessoa também não estuda e fala. Ignorância no sentido de ignorar, né? De não saber, de não ter esse conhecimento, tá? A Bíblia tem alguns textos que escritas sobrenaturais, as tábuas da lei do escritor, mas tem um texto da Bíblia que os homens viram sendo escrito, foi algo tão apavorante que o álcool que estava no corpo sumiu, a sensatez que estava no corpo desapareceu. É o caso daquela parede branca e a mão escrevendo. Então imagine a população tendo esse tipo de visão. Se Deus falou com o povo no monte e relâmpagos e trovões assustou toda a população, foi mais fácil para Deus fazer as coisas para todo mundo entender, se usando o próprio Tem uma ilustração que é muito interessante, que é o seguinte: um homem foi e pisou no formigueiro. Qual que foi a consequência? O formigueiro foi destruído e várias formigas morreram. Outras ficaram machucadas. Só que o homem pisou sem querer, né, que se arrependeu e falou assim: formiga, vem cá, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. Só que a formiga não entendia, porque é homem e é formiga. Então o que o homem faz? Ele se transforma numa formiga, entra dentro do formigueiro para conversar com o formigueiro que existe solução. Então quando a gente olha para Deus é a mesma coisa. O homem foi pisado, não por Deus, pelo diabo e pelo pecado. Deus, ele se revela dizendo o seguinte: tem jeito, vem para mim que eu posso ajudar, posso resolver as coisas. Só que o homem não entendia o que Deus estava falando. Então o que Deus faz? Se transforma em homem, vem num corpo mortal,
para poder, corruptível, para poder explicar para o homem que tem solução. Foi o que Jesus fez, tá? Então é isso aí. Isso aqui é só para você ter de curiosidade, que são os livros da Bíblia Católica, tá? Ela tem aí 2, 4, 6, 7 livros a mais, tá bom? Que a gente chama esses livros de livros apócrifos, que foram livros que foram escritos no período onde a história acredita que Deus não se manifestou através de profetas. Passaram mais ou menos 400 anos onde a gente chama do silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio, não levantou profeta, não levantou ninguém, e algumas pessoas escreveram esses livros, tá? E eles foram introduzidos na Bíblia Católica, tá bom? Por que nós não aceitamos esses livros? Como a gente falou, eles entram em contradição com alguns critérios que foram usados para poder fechar o Antigo Testamento. Qual que é um dos principais critérios? Tem livros aqui que eles falam muito bem da questão do suicídio, que eles falam que a pessoa que se suicida é quase louvada como suicídio. Então, assim, entra em contradição com o que a gente crê. E aí existem várias outras questões também sobre adorações de imagens e outras coisas que faz culto a mortos, adoração a mortos também, que entra em contradição com tudo que a gente crê. Porque pensa o seguinte, lá em Samuel, no Pentateuco, Deus dá uma ordem: não consultem os mortos, está proibido. Aí vem um livro aqui na frente, um cara que fala assim: eu consultei um morto e foi tudo maravilhoso, tudo bom, tudo tranquilo. O que você entende? Entra num choque, tá? A Bíblia, ela não esconde o erro de ninguém, ela revela o erro de todo mundo, mas a Bíblia, ela nunca se contradiz. Ela nunca fala um negócio no Antigo Testamento e outro no Novo, nunca. Ela revela erro. Pastor, mas aqui tem uma dificuldade, aqui tem um negócio meio complicado da gente entender. A Bíblia, Deus fala que não se esquece, aí lá na frente fala que Deus lembrou de Abraão. Como é que funciona isso? Figuras de linguagem. Não significa dizer literal que Deus esqueceu e apagou da mente e depois ele lembrou. É figura de linguagem para a gente entender. Então nós precisamos ter esse entendimento. Eu gosto do que o pastor Subirá diz, que ele fala que quando existe uma possível ou uma suspeita de contradição, na verdade, é uma dificuldade teológica que a gente tem de entender o assunto. E é uma realidade. Se você estudar, cavucar um pouquinho, for um pouquinho esforçado, às vezes você não vai ter revelação por si só, mas vai ter homens que tiveram a revelação. E graças a Deus, que Deus não dá a revelação toda para uma pessoa só, né? Que Ele compartilha. Imagina se eu soubesse tudo da Bíblia, que nojo que eu ia ser. Que cara arrogante que eu ia ser. Você não conhece isso? Pelo amor de Deus, você tá... Imagina, que coisa louca. Paulo, que é Paulo, a Bíblia diz: eu penso que ele era um homem soberbo. Assim, soberbo ele não foi, porque Deus colocou um freio nele. Que ele diz o seguinte: um espinho na carne. Ele fala assim: conheço um homem, não sei se na carne ou fora dele, que foi ao terceiro céu. Teve revelações maravilhosas, mas foi posto nele o quê? Um espinho na carne. Qual que era o espinho na carne? Um servo do Satanás vinha para esbofetear ele de vez em quando, para que ele não se ensoberbecesse com as revelações e visões que ele teve. Ô gente, você tá doido? Imagina, a gente pequenininha que de repente a Aline está dormindo lá, quando abre o olho assim, vê o céu aberto, Jesus lá chamando ela vai querer saber de Jonathan, de Enzo, de quê? Ela vai pular para a igreja e vai falar: gente, pelo amor de Deus, eu vi Jesus. Quem que você viu? Viu o Wagner? Quem que você viu aí? Você viu quem? O Patrick? Que você viu? O Gilmar malhando? Eu vi Jesus. Imagina como é que a gente ficaria. A gente seria muito arrogante. Então, graças a Deus nas revelações que são compartilhadas, tá? E como você sabe, em 1250 DC, um cardeal dividiu a Bíblia em 1189 capítulos. A Bíblia, originalmente, ela não foi dividida em capítulos, tá? Mas teve um homem que foi tremendamente usado por Deus, que dividiu a Bíblia em capítulos. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente divide a Bíblia em capítulos, dependendo da leitura, parece que a gente dá uma pausa no que está lendo. E na verdade não é sequencial. As cartas de Paulo acontece muito isso. Paulo escrevendo as suas cartas, a gente divide nos capítulos, mas quando você vai ler, é tudo uma coisa só, falada de uma maneira só. Tá? Em 1550, tem pouco tempo, tá vendo? Não tem muito tempo, 500 anos atrás, basicamente. Robert Stevens subdividiu a Bíblia em 31.000
102 versículos, tá? É o que nós entendemos aí. Abra a Bíblia de vocês aí no Salmo 118, versículo 8. O que está escrito aí? Salmo 118, versículo 8. Para você que é curioso, qual é o menor salmo da Bíblia? Oi? Qual é o menor salmo da Bíblia? Vanessa falou aqui, ó, Salmo 117. É o menor salmo da Bíblia, tem 2 versículos só. E qual que é o maior? 119. O que está escrito aí no Salmo 118, 8? Oi? 118, 8? Vê aí. Hã? Melhor é confiar no Senhor do que no homem. Você acha um versículo forte isso ou não? É melhor confiar em Deus do que no homem. O que você acha? É muito forte? Pois é, dizem os matemáticos que esse aí é exatamente o meio da Bíblia. A Bíblia está dividida exatamente aí, a metade da Bíblia. Salmo 118, 8. Melhor é confiar em Deus do que no homem. Ah, mas é só coincidência, foi só alguém que pensou, escreveu e deu certo aí, tá? Então, para você ter essa ideia aí, beleza? Dúvida, gente, na questão da introdução aqui? Eu estou fazendo um resumão para quem está chegando agora, para quem está vindo agora, tá? Para a gente poder ter uma noção aí do que foi falado nos primeiros momentos aí. Diga-me. Eu falo que tem revelações profundas, mas a mesma situação aconteceu muito longo e Deus não colocou nenhum espinho na cara. Isso leva a crer que há pessoas que Deus dá grandes revelações, mas tem que botar um ponto para ele não passar. Tem que botar um freio mesmo, irmão. O Homero é muito educado. Muito usado, mas subindo. É. O outro é muito usado, mas humilde. Então, para aqueles que são humildes, não precisa disso. Não precisa disso. Então a gente tem que tomar cuidado, que o freio cabresto de Deus, Salmo 32 diz assim, eu vou te ensinar, vou te falar as coisas que você tem que ouvir, vou dizer a direção que você tem que ter. Aí lá no finalzinho do Salmo 32 fala assim, não sejas como um cavalo ou como uma mula, que precisa de cabresto na boca para poder saber a direção que vai. Então Deus ele nos fala, nos mostra, nos dá a liberdade de agir. Mas se a gente for muito desobediente, ele mete um cabresto na nossa boca e faz as coisas. Aí, irmão, é o processo aí que cada um tem, tá? Então, sobre introdução bíblica, é isso aí. E aí a gente vai agora entrar no Pentateuco. Não é muita coisa, tá? Mas a gente vai até os livros históricos, que foi o que a gente passou. Acredito que até umas 11 horas eu consigo acabar, tá? Então o que a gente tem aí? O Pentateuco, ó. 5 livros no Pentateuco, 12 nos históricos, 5 no poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Perguntinha de prova, pergunta 78. Por que a gente fala que os profetas maiores ou menores? Por que a gente faz essa distinção? Quem sabe aí? Porque tem mais capítulo, é isso? Não. Zacarias tem 14 capítulos, Daniel tem 12. Zacarias é considerado profeta menor e Daniel profeta maior. Por quê, então? Pela importância, tempo que exerceu o ministério profético, principalmente por causa disso, tá? Pelo tempo que ele exerceu, tá bom? Outros profetas eles profetizaram, mas em tempo muito menor. Mas o principal é a questão da relevância da profecia e do impacto que foi gerado para o povo, tá? Então é basicamente isso aí. Quando eu era mais novo eu pensava também que era por causa dos capítulos, mas aí eu li, Daniel tem 12, Zacarias tem 14, como é que faz? Então não bate, então não é isso, tá? E aí depois vem os poéticos, os maiores e os menores, tá bom? Então quais que são os livros do Pentateuco? No nome. Eu vou dar mais uma chance. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia?
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e... nome. Deuteronômio aí, tá? São esses 5 aí que é considerada a lei, o Pentateuco, tá? Uma questão de prova que caiu aí no questionário, muita gente errou, pouca gente acertou essa questão, podiam ter tirado 10, mas não prestaram atenção na aula. Lembra que eu falei para vocês do caminho? Quando nós nos convertemos, começa um caminho na nossa vida. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, certo? Então pensa no caminho como início e pensa no objetivo final. Qual que é o objetivo final quando você aceita Jesus? Ir para o céu. Teoricamente teria que ser isso, a gente sabe que a gente não vem nem sempre por isso, mas quando a gente tem um entendimento, qual que é o objetivo final? Ir para o céu, morar com Jesus, ficar lá. Então existe um caminho e existe um objetivo final. Qual que é o objetivo final? Ir para o céu, ok? Dentro desse caminho, desse percurso, existem etapas. E aí eu perguntei para vocês o que isso aqui e o livro de Josué tem a ver com o caminhar da vida cristã. Muita gente errou, acho que só 2 ou 3 pessoas acertaram. O que é o Gênesis? É o começo. É o começo da caminhada. É quando eu aceito Jesus e começo a caminhar. O que é o Êxodo? É a saída, é a libertação. Libertação do quê? Eu era preso no mundo, eu era preso com as coisas do mundo. Agora eu saí, estou sendo liberto. Então fala de libertação, eu estou sendo liberto. Depois Levítico fala de quê? De santidade e de ensino da lei, da palavra de Deus. Depois que você tem esse período de libertação, você precisa aprender sobre o quê? Sobre a lei de Deus, sobre como que funcionam as coisas agora. Não é como antigamente, agora tem novas leis. E aí depois Número significa o quê? É a contagem do povo. Agora nós fomos inseridos dentro de um novo povo. Qual que é o povo? O povo de Deus, o corpo de Cristo, tá? E depois Deuteronômio, que é o quê? A repetição da lei. Então a lei ela precisa vir a repetição 2 vezes no seu coração. A Bíblia, por alguns versículos, diz o seguinte: uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi. Por que isso? Por causa da importância que tem a palavra de Deus. E depois Josué significa o quê? É tomar posse da terra prometida, da terra de Canaã. Então eu comecei em Gênesis, termino aqui embaixo em Josué, tá? Cada uma etapa da nossa vida aí, beleza? Muita gente errou essa questão. E teve uma outra que quase todo mundo errou também, que é a questão 7, sobre Levi. Então, para a gente poder fazer um resumão aí, o que a gente falou em Gênesis? Vamos lá, vocês vão me ajudar agora. Em Gênesis nós falamos sobre a criação. Quantos dias demorou para Deus criar as coisas? 6 dias. Sim ou não? Isso, 6 dias. E no 7º ele fez o quê? Descansou. Isso fala sobre a importância que Deus dá para o descanso. E você querendo morrer de trabalhar, achando que tem que trabalhar muito. Até Deus descansou, irmão. A gente precisa ter um dia de descanso. Então, quem é gerente de loja aí, no Natal, que arranca o couro das funcionários, tá? Mas fala de descanso. Então, a gente sabe sobre a criação, tá? A Bíblia diz em Hebreus que as coisas que nós vemos, elas vieram a existir das coisas que nós não vemos. Antes disso aqui ser construído, Deus já tinha criado os anjos, já havia um sistema onde Deus habitava com os anjos, tá? Nós falamos também sobre isso aqui, ó, a expulsão. Expulsão de quem? De Adão e Eva. Você lembra? O que aconteceu lá? Adão e Eva pecou, caíram, você conhece a história, eles foram expulsos do Jardim do Éden, tá bom? E aí depois que eles foram expulsos, a marca de Caim aconteceu. Por que essa marca aconteceu? Isso, porque Caim matou, e aí foi posto uma marca para que ninguém matasse Caim, mas para eles levassem o que ele fez. Eu lembro, eu não sei qual é essa marca, a gente até entrou no debate, não sei se vocês lembram, que a gente falou que teve algumas pessoas que acreditam que a marca, na verdade, era a cor negra da pele.
tá? Eu não acredito assim. E aí algumas pessoas acreditam, grandes pregadores acreditam, que a África, que é para onde os descendentes de Caim foram, na verdade não de Caim, de Sem, Cã e Jafé, de Cã, os descendentes de Cã, eles foram para a África, mas eles tinham sido amaldiçoados pela genealogia de Caim, tá? E aí eles ficaram na África lá, por isso que a África é um país tão sofrido, porque a marca da maldição é a marca da pele negra. Eu, quando estava vendo aquela novela da Record, que estava falando sobre como que foi a criação, foi muito legal. Quando chega nessa parte, o que o Rodrigo Silva fez? O Rodrigo Silva que deu uma base histórica para eles. O que o Rodrigo Silva falou? Ele diz que quando Caim mata Abel, espirra sangue sobre ele. E a marca do sangue de Abel ficou em Caim. E aí ficou como se fosse um sinal e ficou isso visível, como se fosse uma marca literalmente no corpo, para que as pessoas pudessem ver e ele também lembrasse o que ele tinha feito pelo resto da vida. O que a Dani falou? Foi a Dani que falou, que eu vi ela falando. Eu vi ela falando, sussurrando no ouvido de vocês. Tá? E aí foi isso. Depois disso, o que aparece aí? Noé e seus descendentes. Tá? Nós falamos um pouquinho sobre a vida de Noé. Vocês fizeram um resumão aí sobre a vida dele. Quem foi Noé? Me ajuda aí. Gente, vocês estão aqui comigo hoje ou não? Vocês estão meio cansados? Volta às aulas, né? Aí o pessoal fica... Deixa eu perguntar de novo. Quem foi Noé? Isso, o dono da Ambev. Cara que fez lá isso. Então vamos descontrair. Tá muito pesado, pessoal. Noé fez um barco, não foi, gente? Escola dominical para as crianças. Um barquinho, não foi? Levou um casal de cada animal, não foi isso? Isso. Colocou lá dentro. Eram todos animais adultos, gigantes, não era? Não. Vocês aprenderam que não eram animais adultos. Possivelmente eram filhotes, para dar tempo deles crescerem. Vocês também aprenderam que eles ficaram na parte de baixo, não foi isso? Os maiores na parte de baixo. Por quê? Porque lá embaixo eles ficaram o quê? Hibernando, né? Estou falando igual eu falo para as crianças lá embaixo. Mas é isso, Noé fez isso. E aí quando ele saiu, ele ofereceu um sacrifício para Deus. Que ele falou, Deus me guardou, me protegeu, minha família, eu vou fazer um sacrifício. E aí ele fez sacrifício, a Bíblia diz que Deus cheirou aquele cheiro do sacrifício e falou assim, eu nunca mais vou matar o homem com água. Não vou destruir a terra mais com água. E aí eu vou fazer um negócio. O que eu vou fazer? Uma aliança. E eu vou colocar a aliança no céu. Toda vez que eu ver a aliança, eu tenho uma aliança com esses candangos aí, e eles não vão morrer de água. De água não, mas dizem que o sol está aumentando. Você acredita? Daqui a pouco o sol explode aí vai morrer no fogo. Então olha só. Depois disso a gente tem... Estou indo muito rápido, gente? Não, mas tem que ir também, né? Porque eu não tenho hora para isso tudo. Então, ó, a gente tem aí Abraão, Isaac, Jacó, José e as 12 tribos. O livro de Gênesis, ele se resume basicamente nisso. Criação, o pecado do ser humano, a intervenção divina para poder transformar isso, porque se a gente vivesse no pecado, comendo a árvore da vida, a gente ia ser um eterno pecador distante de Deus, né? Então Deus intervém com isso, e aí ele expulsa o Adão e Eva, tem os outros filhos, depois vem Noé, Deus dá um reset na humanidade de novo, deixa só uma família, essa família ela cresce de novo, muda de novo, mas continua a mesma coisa depois com os descendentes, até que chega Abraão, e aí quando é Deus fala que a partir de Abraão eu vou fazer uma nação que vai me servir, que vai me adorar, que vai me revelar para a humanidade, e aí ele começa a trabalhar com Abraão, depois vem Isaac, Jacó e José. Quando chega em José, junto com as 12 tribos, aqui no livro de José, com as 12 tribos, que começa literalmente a ter um vislumbre do que seria Israel, tá? Então Israel começou com a profecia para Abraão e chegou aí até José, que foi o principal dos filhos das tribos aí, tá bom? Qual que foi o nome de Jacó depois? Isso aí vocês sabem. Dúvidas até aí? Não. Depois, quando José morre no finalzinho de Gênesis, lá em Gênesis 50,
a Bíblia diz que o povo era maltratado. Você conhece a história. José, ele foi levantado como governador, salvou o Egito, salvou muitas nações, salvou muitas pessoas, fez muita coisa, mas ele lançou uma palavra. Ele falou o seguinte: quando vocês saírem daqui, quando Deus visitar vocês, eu quero que vocês levem os meus ossos daqui. A Bíblia diz que ele, está escrito lá em Hebreus 11, que ele foi um herói da fé porque ele vislumbrou algo que não acontecia na visão dele ali naquele momento, mas ele vislumbrou algo que aconteceria. Ele diz o seguinte: levem os meus ossos daqui, não deixe que os meus ossos sejam enterrados aqui. Quando José morre, passam-se alguns anos, surge então um novo faraó. Esse novo faraó não conhece José, não sabe o que ele fez, não gosta de estudar história. Então José, para ele, não interessa quem foi. O que ele quer saber é o seguinte: eu mando aqui no Egito e esse povo dos hebreus aí estão fazendo muita bagunça, estão crescendo demais. Está na hora da gente parar com isso, porque daqui a pouco eles vão ser tão grandes que vai dominar a gente. Alguém certa vez disse que quanto mais bate no crente, mais multiplica. Porque quanto mais as pessoas eram açoitadas e eram escravizadas por Faraó, mais o povo de Israel se multiplicava. E isso tem uma explicação lógica, tá? Além do milagre divino e tudo, tem uma explicação muito simples. Qual que é? Não tinha televisão na época. Isso é sério, a gente ri. Não tinha atividades. As pessoas trabalhavam demais. Qual que era a única fonte de lazer que os escravos tinham? Relação sexual. Eles não tinham Uno para ficar jogando, não tinham videogame para ficar jogando, não tinha celular, não tinha Instagram. A única atividade que eles tinham para ter um momento de alegria e de satisfação era a relação sexual. Então, por causa disso, alguns estudiosos acreditam que houve essa multiplicação tão grande. Uma mulher hebreia, a Bíblia diz que ela era muito forte e ela gerava muitas vezes. É quando acontece muita multiplicação. Por exemplo, hoje a gente vive uma realidade, se a gente perguntar se uma pessoa quer ter 3 filhos, a maioria das pessoas já falam que não quer. Não é que não queira ter, é que não tem condição de sustentar o terceiro. Né? Naquele tempo, meu irmão, come o que tem, se tiver que comer terra, come terra e vão para frente. E era assim que funcionava. Tá? A ordem era multiplicar. Tá? Então, parte para dentro aí que é isso que acontece. E aí, em Êxodo, então, esse faraó novo maltrata muito o povo clama a Deus, Deus responde, intervém, levanta Moisés. E vocês lembram quais foram as 3 etapas da vida de Moisés? Todo mundo acertou aí, a obrigação de vocês falar agora. Treinado para ser príncipe, treinado para ser pastor e treinado para liderar o povo. 3 etapas, 40 anos. 3 divisões na vida de Moisés. De 0 a 40 anos ele foi treinar para ser príncipe. Entendeu a mentalidade do egípcio, entendeu a mentalidade do povo, conversou com o povo, aprendeu a língua deles. 40 anos depois ele mata lá um egípcio. Quando vai enterrar, esquece o pé do egípcio do lado de fora da areia. Alguém descobre, corre atrás dele, ele foge, vai para Midian e fica lá durante 40 anos. Cuidando de ovelha, cuidando de bicho, de animal, para aprender e conhecer o deserto. Depois de 40 anos, o que acontece? Deus aparece numa sarça e vamos trabalhar de novo. Volta para o Egito lá para libertar o povo. 3 etapas da vida dele, tá? E aí quando Moisés ele está andando Moisés vai, você conhece a história, confronta Faraó, 10 pragas são lançadas no Egito, Faraó libera o povo e aí na última praga, os primogênitos, a gente falou sobre isso, sobre a primogenitura, tá? Por que os primogênitos não morreram dos hebreus? Você lembra disso, não? Primícia. Abraão ofereceu Isaac como primícia. Isaac era o primeiro da geração que viria. Então ele foi a primícia. Quando Abraão coloca para imolar e para ofertar, ele está dizendo para Deus: a minha primícia, o meu primeiro é do Senhor. E naquele momento Deus separou o primeiro de Israel. Por isso que no Êxodo aqui, os filhos de Israel tiveram libertação, aqueles que quiseram. Quem não acreditou em Deus ficou do lado de fora, lá da casa, sem o sangue, o cerol passou fininho, tá? E aí depois a escolha da tribo de Levi. Essa aqui quase todo mundo errou. Por quê? Interpretação de texto. Eu perguntei assim: por que
que Levi, e a tribo de Levi foi escolhida como... Quase todo mundo errou não, teve 2 ou 3 pessoas que acertaram. Por que a tribo de Levi foi escolhida como... Não teve herança? Por que a tribo de Levi não teve herança, não teve terra na distribuição das 12 tribos? Por quê? Porque no dia que Moisés desce do monte, e aí o povo está adorando um bezerro de ouro, vocês lembram disso? O que Moisés fala? Quem é pelo Senhor fica do meu lado, e quem é pelo Senhor mata os seus irmãos que são idólatras. Naquele momento a tribo de Levi pegou a espada e matou 3.000 dos irmãos. Naquele momento eles foram separados. As pessoas estavam respondendo que era para ser consagrado, para ficar no sacerdócio, e aí é questão de interpretação. Eu perguntei por quê e não para quê. Se você perguntasse para que eles foram separados, para cuidar do templo, para cuidar do sacerdócio, para cuidar das coisas do tabernáculo, joia. Mas eu não perguntei para, eu perguntei por quê. Eu não vou lembrar agora sobre o que a gente falou, mas eu lembro que a gente entrou num debate muito interessante aqui sobre tomar posição quando Deus nos pede, muitas vezes até contra a nossa própria família. Hoje a gente não vai matar o nosso irmão, né? Mas eu vou me posicionar. Isso pode gerar uma quebra de relacionamento. Pela fidelidade, por eles terem escolhido Deus e não ter se importado. Porque para pensar, olha só que loucura, a Rafaela é da tribo de Levi, e eu estou casado com ela, não sou da tribo de Levi, eu adorei o bezerro de ouro. Será que a Rafaela teria coragem de puxar uma espada e me matar? Não estou falando de força, estou falando de coragem para fazer. Será que o seu filho lá de 18 anos, de 20 anos, que foi lá e levantou a mão para o bezerro lá, você teria coragem de matar seu filho por causa do Senhor? Tem uma criança gritando lá no banheiro agora lá. Será que tem alguém para ter coragem de ir lá? Eu tenho que ter agora um levita forte para ir lá agora. É assim que Deus faz as coisas. Deus fala e a gente prova e é assim que funciona. E aí a gente vai caminhando, tá? Então, uma coisa importante que eu achei relevante a gente trazer aqui foi que... Nossa, eu estou falando pra caramba, vocês não falam nada, eu estou cansado já. Pouquinho, mas não é nem por causa disso não. Sobre a questão das pragas. Vocês lembram o porquê de cada praga? Deus se mostrou mais poderoso do que cada um dos deuses que eram adorados no Egito, tá? Eu estava pensando nessa aqui, esses dias. Piolhos. Você já teve piolho? Incomoda? Nunca teve? Eu também não lembro de ter tido, mas eu acho que eu tive quando era bem pequeno. Homem é mais difícil, cabelo curto. Barro vermelho quase não tem essas coisas. Mas imagina, irmãos, uma praga de piolho. Imagina as mulheres tudo assim, o cabelo grande. Imagina os homens coçando. Imagina a desgraceira que é. Eu estava pensando nisso hoje. Todas as pragas foram horríveis. Não teria esse problema, né? Careca pra caramba. Agora, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente lê o Antigo Testamento nessa parte, parece que foi tudo muito rápido, né? Só que não foi. Foi ao longo de um tempo. Eu não vou definir quanto tempo foi, mas não foi rapidinho não, tá? Então as coisas que aconteceram, que foram as pragas, pode passar primeiro já. As pragas que foram tendo, foram tendo de acordo com cada deus, e foi alguns dias para cada praga. Teve algum tempo, tá? E aqui tá os nomes aí, depois vai chegar essa apostila para vocês, cada deus aí, tá? E por último, Deus aí arrebenta arrebenta os filhos de Faraó, né, o primogênito, que era considerado um deus, e Osíris, que era o doador da vida. E aqui uma curiosidade que a gente falou um pouquinho também, quando a gente fala de maná, tá? Que o povo foi sustentado durante 40 anos. Você que come picanha todo dia aí, que eu sei que você come picanha todo dia, você não fica enjoado uma semana inteira de picanha? De peixe, você não fica enjoado uma semana inteira, 2 semanas, 3 semanas? Eu lembro que a gente até brincou, quem come a mesma comida no outro dia. Teve pessoas que falaram, não como, tem que ser fresco e tudo. Imagina você 40 anos comendo isso aqui. Sementezinha de coentro
com uma resina que é parecido com de uma árvore para se transformar nisso aqui. E disso aqui, durante 40 anos, você tem que fazer bolo, tem que fazer pão, tem que fazer tudo, imagina. A gente conversou que eu não penso que Deus castigou o povo por causa da questão deles pedirem algum outro tipo de comida, mas foi como foi feito. Deus sabe que a gente tem necessidade. Jesus, Fabiola pregou aí ontem, na terça-feira, Deus sabe das nossas necessidades, Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe que a gente não aguenta ficar 40 anos comendo arroz e feijão, irmão. Fala a verdade, 40 anos, arroz e feijão todo dia, não aguenta. O problema não é eu pedir alguma coisa diferente para Deus. O problema é eu reclamar do que eu tenho e a arrogância que eu peço. Esse que é o problema. Tá? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Esses dias eu fui colocado numa prova, e não vou falar que Deus falou comigo, que o Espírito falou, mas eu senti um impulso muito grande de não reclamar. Mas eu fiquei com muita vontade de reclamar. Muita. E alguma coisa, meu espírito estava muito calmo, e eu falei, Rafaela, aconteceu um monte de coisa para vocês que me acompanham aí. Aquário quebrou, carro quebrou, o consultório deu problema lá. Eu falei, Jesus, começo de ano, glória a Deus, uma bênção, né? E aí, não reclamei, mas veio muita intenção, mas algo no meu espírito falou, não reclama, apenas adora, só isso. E foi o que eu fiz, e devagarinho a gente vai colocando as coisas no lugar, tá? Então, esse aí é o maná, a título de curiosidade. Isso aqui é o que eu mais gosto, que eu falei muito com vocês sobre isso, que é o tabernáculo, tá? Todo tabernáculo, gente, depois eu estudei um pouquinho mais, todo tabernáculo, ele lembra uma cruz, todo, por fora, por dentro, as 12 tribos. As 12 tribos, quando você vai juntando cada número de cada tribo, ela forma uma cruz aqui, exatamente aqui, ó. A quantidade, por exemplo, aqui tinha um pouco menos, aqui tinha um pouco mais, aqui tinha um pouco, aqui tinha um outro pouco, e aí formava uma cruz, quem vê de cima, dentro do tabernáculo. Nós falamos muito sobre o tabernáculo. Falamos sobre a questão da tricotomia, falamos sobre como o ser humano ele é dividido em três e como que o tabernáculo era dividido em três. Vocês lembram disso ou não? Lembra que a gente falou sobre isso? Como é que era dividido o tabernáculo? Me ajuda aí. Ato exterior, lugar santo e lugar santíssimo. Isso tem um simbolismo também que pode remeter a nós, o corpo externo e por dentro. E aí por dentro, lugar santo e lugar santíssimo é a alma e o espírito. Apesar de estarem muito próximos, lembra que a gente falou isso? Muito juntos, são coisas diferentes. Assim como a alma e o espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é poderosa para discernir juntas e medulas. Juntas e medulas estão muito juntas, unidas, mas são coisas diferentes? São coisas diferentes. E a palavra de Deus tem poder aí para dividir isso. Vamos dar uma pausa aqui, a gente vai entrar em Levítico e vamos tomar um cafezinho lá rapidinho e a gente já volta. Vou agora, 10 minutinhos. Valeu!